Olá pessoal, hoje vamos falar da teoria X e da teoria Y de Douglas MacGregor. A teoria X e a teoria Y foram identificadas por Douglas MacGregor em seu principal livro, Aspectos Humanos da Empresa. Os conceitos tinham o sentido de evidenciar como, provavelmente, ocorreria a influência de uma pessoa sobre outra no seu dia a dia de trabalho ou no seu ambiente de trabalho. Ele não pretendia, de alguma forma, dar-lhes quaisquer conotações de valor, de certo ou de errado, de bom ou de mal, de melhor ou de pior, de verde ou de maduro. Evitou assim e dispensa qualquer julgamento valorativo ou expressão de preferência. Desta forma, MacGregor procurou as denominações mais neutras possíveis. Em seus estudos, ele identificou dois grupos de pessoas que chamou de teoria X e teoria Y. Apenas identificou então que existe um grupo de pessoas que pensam, sentem e, portanto, agem segundo os pressupostos do que chamou de teoria X. E que outro grupo se movimenta segundo os pressupostos do que chamou de teoria Y. Ele afirma que as pessoas agem como se suas crenças sobre a natureza humana estivessem necessariamente corretas, sendo verdades absolutas que não requeressem qualquer revisão em particular ou que não pudessem ser submetidas a questionamento ou mesmo confrontadas. Dessa forma, ele identificou dois grupos opostos. Um grupo que ele pode dizer que é um grupo negativo e outro grupo que ele pode dizer que é o grupo positivo. Vamos começar pelo negativo. Diz a teoria X que o trabalho é em si desagradável para um grupo de pessoas. Se assim for, as organizações devem desenvolver práticas e procedimentos de trabalho que considerem efetivamente esta realidade. Toda uma construção lógica comportamental, portanto de negociação, de intervenção e de argumentação, se dá em função daquilo que se acredita como verdadeiro. Se o trabalho é desagradável para esse grupo de pessoas, como diz a teoria X, toda a lógica da organização vai se voltar ao desenvolvimento de processos que induzam as pessoas a produzirem. Neste contexto, ele chama a atenção dos gestores de pessoas para ficarem atentos a este grupo de pessoas. Diferentes práticas vão resultar daí em diferentes comportamentos e diferentes formas de negociação que levem as pessoas à realização de suas tarefas. A teoria X propugna por práticas organizacionais que induzam o indivíduo ao trabalho. Em seus estudos, ele afirma que pode ser feito tanto por coação quanto por sedução, ambas em suas diferentes variantes. Diz a teoria X que as pessoas desse grupo, em sua maioria, não são ambiciosas. Elas evitam correr riscos, elas evitam assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas. Se existe um grupo de pessoas assim, compete à organização desenvolver ambientes, condições, cargos, atribuições, tarefas, atividades e processos de trabalho que reflitam este conceito sobre a natureza humana no trabalho, já que esse grupo toma por verdade quase que de maneira absoluta. Vamos ver um outro grupo agora, e esse grupo é classificado como teoria Y. A teoria Y diz que o trabalho é agradável para outro grupo de pessoas. Ela diz que o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições forem favoráveis, obviamente. Para os adeptos da teoria Y, o desafio é como criar condições favoráveis para que esse trabalho seja realizado. Ainda, a teoria Y prefere desenvolver ambientes e processos de trabalho que propiciem a participação e o engajamento daqueles efetivamente envolvidos na resolução das tarefas e atividades. Vejam que esse grupo é diferente e oposto, na verdade, do grupo anterior. Em seus estudos, MacGregor ainda diz que a teoria Y não afirma o contrário da teoria X. Ela não diz que um grupo de pessoas são ambiciosas e querem assumir responsabilidades. Apenas diz que,
O autocontrole, frequentemente solicitado no ambiente organizacional, se torna indispensável à execução dos objetivos da empresa. E pode-se afirmar, de acordo com seus estudos, que o grupo X ele pode ser classificado como um grupo negativo e o grupo Y pode ser classificado como um grupo positivo. E aqui nós temos dois quadros para ver a diferença entre a teoria X e a teoria Y. Na teoria X, o ser humano médio tem natural aversão pelo trabalho e tentará evitá-lo sempre que puder. Como não gosta de trabalhar, as pessoas geralmente precisam ser coagidas, controladas, dirigidas e ameaçadas para que se dediquem ao alcance dos objetivos organizacionais. O ser humano médio prefere ser dirigido, evita a responsabilidade, tem ambições relativamente pequenas e busca a segurança acima de tudo. Já a teoria Y, com suas premissas, diz que o ser humano médio não tem aversão natural ao trabalho. Se o trabalho for fonte de satisfação, será voluntariamente executado, mas se for fonte de sofrimento, aí sim será evitado. Uma pessoa comprometida demonstrará autodirecionamento e autocontrole rumo ao cumprimento das metas. O cumprimento com as metas depende das recompensas associadas ao atingi-las. E as recompensas mais significativas geralmente não estão realizadas à autorrealização. O ser humano ele pode aprender não apenas a aceitar, mas também a buscar a responsabilidade. E para encerrar, como se observa, a teoria X pressupõe que as necessidades inferiores da pirâmide de Maslow são as preponderantes para a maioria das pessoas. E a teoria Y, ela rompia com essa maneira de pensar, pois pregava que são as necessidades superiores as mais importantes para um grande número de pessoas. E é importante ressaltar que o autor nunca havia dito que a teoria Y era isenta de problemas, nem que seria fácil colocá-las em práticas. Mas a gente pode observar claramente que o grupo formado pela teoria X ele tem uma preocupação com as necessidades mais básicas da teoria de Maslow. E o grupo formado pela teoria Y está suscetível às necessidades superiores da pirâmide de Maslow. Por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos.